Olá, seja muito bem-vindo a essa meditação. Hoje a gente vai meditar sobre a vida de José. Na verdade, nós falaremos sobre a força que sustentava ali a vida de José. Nós sabemos que ele passou por muita dificuldade, mas também teve muitos momentos de glória, né? Gênesis 49, nós comentaremos sobre os versículos de 1 a 8 e seguiremos focando no 22 ao 26. Tá? Então, aqui no versículo 1, a gente vê que Jacó chamou então seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Jacó já estava com 147 anos, então sua vista já estava sem definição, já estava um senhor de idade morrendo, e o restante final da sua energia ele usa para profetizar os seus filhos, indo do mais velho até o mais novo, dizendo sobre o passado e profetizando coisas futuras sobre a vida dos rapazes. Então, no versículo 2, ele diz assim: reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Então, aqui no versículo 3, ele começa a entrar no primeiro filho, que é Ruben, e diz assim: Ruben, você é meu primogênito, a minha força, o meu primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então, Rubem era um rapaz de potencial e capacidades, mas é instável como água, então ele nunca prevaleceria. Na sequência, os versos 5 ao 6, ele vai comentar sobre Simeão e Levi, filhos de Elia. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Então esses dois homens aqui, Simeão e Levi, eles eram cruéis, eles maltratavam os animais, também mataram homens, então eles eram revestidos de maldade. E nós vemos aqui ele falar no versículo 8 sobre Judá. Esse é o escolhido pela tribo de Judá. O Messias viria, né? E finalmente ali ele vai falando sobre todos os seus filhos, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naphtali, e vai chegar até José. Ele passa pelos filhos das mulheres, né, de Lia, de Bila, de Zilpa e Raquel também. Chegando agora a José, filho de Raquel, que era a mulher que ele muito amava. Então aqui José é o filho favorito de Jacó, exemplar, garoto exemplar, uma bênção para o seu pai, filho de Raquel, uma mulher que ele amava com todo o coração dele, e tinha um relacionamento muito profundo com esse garoto, tendo algo especial, uma árvore cheia de frutos, a Bíblia diz que esse José era. No versículo 22, no comecinho do versículo, a Bíblia diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Então você pode imaginar uma árvore, uma árvore carregada de frutos próxima a uma fonte, né? Ao ponto de os galhos serem puxados para baixo de tantos frutos naquela árvore, né? Uma árvore realmente carregada de frutos. Assim era José, consistentemente frutífero. Na segunda parte do versículo 22, diz que cujos galhos passam por cima do muro, significando o quê? Que José é um homem abençoado e ele também é abençoador. Então Deus o abençoou, fez dele uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Ele virou segundo em poder no Egito. Então os seus galhos ultrapassam os muros, significando que as bênçãos sobre a vida dele também extrapolam para as pessoas ao redor dele. Se a sua propriedade ela possui uma árvore carregada de frutos e essa árvore ela passa para a propriedade vizinha,
o vizinho tem direito de colher e comer também esses frutos. Então, como aquela pessoa abençoada, né, as quais as bênçãos sobre a vida dessa pessoa acabam transbordando para as demais pessoas ao seu redor. E, na verdade, é o que Deus deseja de nós, que as bênçãos de Deus, que Deus nos deu, que elas sejam distribuídas também para aqueles que estão ao nosso redor. Versículo 23 aqui. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Quando ele diz aqui, arqueiros o atacaram, né? Então o rapaz tomou muitas flechadas, passou ali por grandes dificuldades em sua vida. O trataram com crueldade. E não é fácil quando as pessoas são maldosas e isso machuca e fere. Nós vemos que ele fora vendido pelos irmãos. Quanto deve ter doído nele? Foi acusado injustamente de estupro e jogado na prisão. Quanto isso deve ter doído nele? Foi abandonado, foi esquecido na prisão. Quanto ele deve ter sentido? Imagina o tamanho, né, do abuso que ele sofrera dos demais irmãos quando começou a se desenvolver a inveja dos irmãos contra ele. E imagina as dificuldades desse rapaz tendo que enfrentar as investidas da esposa de Potifar, chamando ele para se deitar com ela, tentando seduzir o rapaz. Fora que for esquecido na prisão pelo copeiro, qual ele havia revelado o sonho. Entrando aqui no versículo 24, na primeira parte, diz que mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes. Então diz que ele permaneceu firme, o seu arco permaneceu firme ali. Ou seja, nós podemos ver que ele teve várias oportunidades de acertar as contas com os seus irmãos. Ele poderia ter chamado a esposa de Potifar para acertar as contas também, porque ele se tornara ali o segundo em poder no Egito. Mas ele não faz, ele não busca essa vingança, essa revanche, né? No versículo 24, na próxima parte do versículo, diz que ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então nós vemos o segredo da força, que o próprio segredo da força de José é o próprio Deus. Deus estava sustentando seus braços, Deus estava com ele, e José acreditava que Deus estava com ele. Assim como o pai ajuda o seu filho a fazer ali atividades, né, com as suas mãos, ele estava ali sendo cuidado por Deus. Uma vida controlada por Deus não é necessariamente o controle pessoal dele, mas um homem debaixo da própria vontade de Deus, submisso à vontade de Deus. Então, nós vemos aqui o próprio Deus sendo a fonte da força de José. E no final do versículo 24, diz que pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então, Deus é o seu pastor. Deus é o provedor, o pastor. A sua vida está transbordando, pois Deus está provendo para José. E da mesma forma para você. Deus é o seu pastor. Sua vida será provida pelo seu pastor. Fala aqui também que Deus é a rocha. Uma rocha de apoio, uma rocha de segurança, de sobrevivência. Imagina as flechas caindo e caindo ali sobre as rochas. E José ali sendo protegido, né? Da mesma forma ocorre com a gente. Nosso Deus, ele nos protege, ele está conosco nas dificuldades. E as bênçãos de Deus, Deus é fiel e nós somos muito abençoados. Pare para pensar nas bênçãos de Deus para a sua vida. Então nós podemos ver aqui, e também aqui mais para frente, diz que no final, aqui indo para o versículo 25, 26, diz que o Todo-Poderoso que abençoa com bênçãos dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. E todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Então a gente finaliza aqui, e sabemos que a fonte
É o próprio Deus a fonte da força. E confiemos em Deus. Eu vou orar e a gente finaliza. Querido Deus, eu oro que essa passagem, essa meditação possa abençoar a vida das pessoas que vão ouvi-la, Senhor, e curar e trazer aprendizado sobre confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, para finalizar, um pensamento final, talvez você esteja com flechas caindo sobre você, sobre a sua vida. Peça ajuda para Deus, Ele pode te defender, Ele quer ser a sua defesa. Sem Jesus é muito difícil de se viver nesse mundo. Escolha a Cristo, escolha o Senhor. Amém? Deus abençoe.